Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton Miranda, professor de Química do Over. Estamos aqui no TN no Enem para dar uma dica bem legal para vocês sobre eletroquímica, pessoal. Um assunto que sempre vem caindo no Enem. Se você não sabe a diferença entre pilhas e eletrólise, agora é o momento. Vamos lá! Muito bem, pessoal. A pilha é uma reação química de óxido-redução espontânea. O que isso quer dizer? Existe uma parte nela que sofre oxidação, que é a perda de elétrons, e existe uma outra parte dela que é a redução, que ocorre com o ganho de elétrons. A pilha, como eu disse, é sempre um processo espontâneo e, como eu falei também, é uma reação química que produz eletricidade. Na verdade, ela converte energia química em energia elétrica para alguma coisa. Já a eletrólise é um processo não espontâneo e outra, ela precisa de energia elétrica para poder funcionar. Essa é a grande diferença entre as duas. Mas vamos entrar em mais alguns detalhes. Temos aqui o esquema de uma pilha de Daniell, uma pilha com eletrodos em soluções aquosas. Vamos aqui para um exemplo bem genérico. Olha só, temos o metal A numa solução onde há íons A+, e B-, ok? Do outro lado, o metal C numa solução onde há íons C+, e B-. O que acontece com o passar do tempo, minha gente? Com o passar do tempo, uma das lâminas de metal se desgasta e a outra sofre um aumento da sua massa, tem a sua espessura aumentada. Mas por que isso está acontecendo? Porque entre elas há um fio metálico, bem no meio uma lâmpada. Essa lâmpada pode ser substituída por um voltímetro, um multímetro, alguma coisa do tipo. Mas a lâmpadazinha já fica legal aqui. E também entre essas duas soluções e esses dois eletrodos, temos um objeto em forma de U, só que de ponta cabeça, uma estrutura tubular, que vamos chamar de ponte salina. Eu falo dela já já, porque da presença dela, tá legal? É o seguinte, gente, se eu falei que com o passar do tempo, um dos eletrodos, um dos metais sofre desgaste e o outro sofre aumento da espessura, o que está acontecendo? Um deles sofre oxidação, liberando mais íons positivos para a sua respectiva solução, tá legal? Lembre-se, o que é mesmo a oxidação? Perda de elétrons. Então ele está perdendo elétrons e isso está fazendo com que a placa seja corroída com o tempo. Afinal, a corrosão aqui eu vou entendê-la como uma oxidação, claro. Então, nesta solução, temos oxidação da lâmina, liberando íons positivos, ou seja, perdendo seus elétrons para a solução, No caso, os íons vão para a solução e os elétrons vão passar pelo fio, ok? Acendendo a lâmpada. Mas por que isso acontece? Tem alguma coisa do outro lado que puxa esses elétrons, que força a oxidação desse metal A. E que coisa é essa? São íons que estão do outro lado, olha só, os íons C+. Esses íons C+, têm uma boa capacidade para ganhar elétrons. E vão fazê-lo, ou seja, o ganho, C+, recebendo elétrons, vai se integrar à lâmina do metal C, deixando ela mais espessa. Chamamos isso de redução. O ganho de elétrons vai acontecer exatamente em cima da lâmina. Então, basicamente, a pilha funciona de uma maneira até bem simples. De um lado, você tem um eletrodo que perde elétrons. Do outro, um eletrodo que ganha esses mesmos elétrons. O fluxo de elétrons é então utilizado para o funcionamento de algum tipo de dispositivo, como por exemplo, uma lâmpada. Agora você deve estar pensando, e para que serve a ponte salina? A ponte salina não necessariamente precisa ser formada por um sal, mas ela tem íons. Para quê? Para manter o equilíbrio das cargas nos dois lados da pilha. Por exemplo, esta região vai ficar excessivamente positiva com o passar do tempo e aquela vai ficar excessivamente negativa, devido aos íons sendo formados ou sofrendo algum tipo de processo para saírem da solução. A ponte salina, na verdade, permite então a equivalência das cargas nos dois lados, evitando a polarização da pilha e deixando-a funcionar naturalmente. Ok, pessoal? O metal A vai ser chamado de ânodo. O ânodo é sempre aquele que perde os elétrons. O metal C, por sua vez, é sempre aquele que ganha os elétrons, ou seja, o
cátodo, minha gente. Então, recapitulando, ânodo é o que perde os elétrons, cátodo é o que ganha os elétrons. Toda pilha tem esses dois. Como é que você reconhece pela figura? Desgaste, corrosão, oxidação, ânodo. Associa as vogais. Ânodo, letra A. Oxidação, letra O. Essa é bem fácil, né? Do outro lado, você vê o quê? Um inchaço da lâmina, um aumento de massa, um aumento da espessura. Então você associa o quê? Redução com cátodo, não é? Mesma coisa, agora com consoantes. R, redução, C, cátodo, né? É uma associação bem simples de se fazer. Tá legal, pessoal? Então esse é o esquema básico de uma pilha. Vamos fazer o seguinte, e a eletrólise? É parecida? É o contrário? Como é que é? Vamos lá? Lembra que eu disse que a eletrólise depende da energia elétrica para acontecer? Então, aqui em cima você está vendo exatamente o mesmo esquema que eu acabei de fazer, o da pilha. Lembra, né? 2 eletrodos, uma ponte salina, um deles é o ânodo, o outro é o cátodo, tá tudo aqui, tá? Agora vem a diferença. Ao invés de colocar uma lâmpadazinha do jeito que eu tinha feito, eu estendi, ó, esses fios partindo de cada eletrodo e colocando aqui embaixo, no meio, uma cuba eletrolítica, que é onde a eletrólise vai acontecer. Qual é o objetivo da eletrólise? Não é o da pilha. Na pilha, repito, você tem uma reação química que produz eletricidade. Na eletrólise, você vai ter o quê? A eletricidade promovendo a ocorrência de uma reação química, veja só. Então aqui dentro eu tenho íons, né? Nós temos um eletrólito, pode ser um sal, um óxido, um composto iônico. E eu desejo separar seus elementos, eu desejo obtê-los. Então eles vão passar por uma descarga elétrica, vão passar por uma eletrólise, utilizando uma célula galvânica, uma pilha, por exemplo, para isso acontecer. Vamos lá. Seguinte, lembra do ânodo? Pois é, não é o que perde elétrons? Esses elétrons, ó, vão migrar, tá certo? Vão passar aqui para baixo e vão atrair qual das partes aqui do eletrólito? A parte positiva. Então esse Y+, seja ele o que for, sódio, magnésio, alumínio, vai justamente para cá, para esse eletrodozinho que está conectado diretamente ao ânodo da pilha, certo? Então o que vai acontecer? Uma redução. Olha só a equação aqui de cima, ganho de elétron. Então aqui nós temos o cátodo da eletrólise. Olha que interessante. O cátodo da eletrólise está ligado ao ânodo da pilha. Veja a dependência. Não só isso. Olha o Y. O Y- vai, portanto, migrar para o outro eletrodo, para perder seus elétrons. Olha aqui, ó, perdendo elétron, zerando bonitinho, sofrendo oxidação. Então aqui nós temos o ânodo da eletrólise. E olha que coisa massa. O ânodo da eletrólise está conectado ao cátodo da pilha. Veja a dependência entre elas. É isso, gente. Então a eletrólise é um processo que depende da pilha para acontecer. Espero que vocês tenham entendido essa. Assistam os demais vídeos, pessoal. Boa prova para todo mundo. Valeu, até mais.